casa de Blackwood. Me chamo Ethan Callahan. Sou um escritor de 35 anos em busca de inspiração para meu próximo romance e havia decidido passar um tempo em uma antiga casa de campo herdada de meu avô. A casa fica localizada nos arredores de Blackwood, uma pequena cidade no interior do Maine, conhecida por suas histórias de fantasmas e mistérios inexplicáveis. Peguei a rodovia e logo cheguei a uma estreita estrada de terra, bem sinuosa, que passava por entre a densa floresta de pinheiros, desaparecendo à medida que o sol se punha no horizonte. Era outono, as folhas caíam com o vento que soprava nas árvores, e a casa, conhecida pelos moradores locais como a Casa dos Lamentos, tinha uma reputação sinistra. Contavam-se histórias de desaparecimentos inexplicáveis, vozes sussurradas no meio da noite e sombras que se moviam sem razão aparente. Era o cenário perfeito para escrever uma história de terror. Cheguei à casa ao entardecer, uma construção vitoriana de 3 andares, cercada por uma cerca de ferro forjado enferrujada. A arquitetura gótica, com suas torres pontiagudas e janelas em arco, parecia ter saído diretamente de um conto de Edgar Allan Poe. A atmosfera ao redor era opressiva. O vento soprava forte, fazendo as folhas secas dançarem no ar, enquanto eu caminhava em direção à porta principal. Ao entrar, fui recebido por um ranger sinistro do assoalho de madeira antiga. A casa estava escura e empoeirada, como se não tivesse sido habitada por décadas. Os móveis cobertos com lençóis brancos pareciam fantasmas aguardando silenciosamente no crepúsculo. Liguei a luz, mas a fraca iluminação apenas acentuava as sombras, criando um jogo de luz e escuridão que parecia ter vida própria. O primeiro andar consistia em uma ampla sala de estar, uma cozinha antiquada e uma biblioteca cheia de livros empoeirados. Subi a escada rangente em direção ao segundo andar, onde estavam os quartos. Escolhi o quarto principal, que tinha uma vista direta para a floresta. A cama de dossel com cortinas de veludo vermelho e os móveis vitorianos completavam a aura de mistério do lugar. À medida que a noite caía, senti uma sensação de desconforto crescente, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. As primeiras noites na Casa dos Sussurros foram estranhamente tranquilas. Eu passava os dias explorando a floresta ao redor, buscando inspiração nas árvores retorcidas e nos sons distantes dos animais. À noite, no entanto, a atmosfera mudava. O silêncio absoluto era interrompido apenas pelos rangidos ocasionais da madeira envelhecida e pelo sussurro do vento que parecia entrar pelas frestas das janelas. Era como se a casa tivesse vida própria, respirando e sussurrando segredos antigos. Uma noite, enquanto escrevia na biblioteca, ouvi um som estranho vindo do andar de cima. Um sussurro suave, quase indistinguível, mas claramente presente. Subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés. O som parecia vir do quarto principal. Quando entrei, o silêncio voltou a reinar. A cama estava exatamente como eu havia deixado, mas uma sensação de frio percorreu minha espinha. Era como se uma presença invisível estivesse me observando. Decidi ignorar o incidente e voltei ao meu trabalho. No entanto, as noites seguintes foram marcadas por eventos similares. Os sussurros tornaram-se mais frequentes e intensos, às vezes parecendo formar palavras que escapavam à compreensão. Comecei a ter pesadelos recorrentes, onde sombras sem forma me perseguiam por corredores intermináveis. Acordava suando frio, com o coração acelerado, e a sensação de estar sendo vigiado nunca desaparecia. O ponto culminante ocorreu em uma noite chuvosa. Relâmpagos iluminavam a casa, projetando sombras sinistras nas paredes. Estava na biblioteca novamente, tentando escrever, quando ouvi um grito abafado vindo do porão. Hesitei, mas a curiosidade e o impulso de entender o que estava acontecendo me levaram até lá. Peguei uma lanterna e desci os degraus de pedra, sentindo a umidade e o cheiro de mofo aumentar a cada passo. O porão era um labirinto de corredores estreitos e escuros, repletos de caixas antigas e móveis cobertos de poeira. O grito havia cessado, mas os sussurros continuavam, agora mais próximos e claramente distintos. Segui o som, cada passo ressoando nas paredes úmidas do porão. A lanterna tremia em minha mão, lançando luzes trêmulas que pareciam dançar nas sombras. Cheguei a uma porta de madeira antiga, semi-aberta, de onde os sussurros pareciam emanar. Abri a porta com cautela e me deparei com um quarto pequeno e vazio, exceto por um espelho antigo empoeirado. Ao me aproximar do espelho, os sussurros tornaram-se mais altos, quase ensurdecedores. Senti uma força irresistível me puxando em direção ao espelho.
Quando finalmente olhei para meu reflexo, vi algo que congelou meu sangue. Atrás de mim, uma figura sombria se materializava, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. O reflexo no espelho, porém, continuava mostrando a figura, agora sorrindo de maneira sinistra. Fui tomado por um pânico irracional e corri para fora do porão, tropeçando nos degraus e quase caindo. Tranquei a porta do porão atrás de mim e me sentei no chão da cozinha, tentando recuperar o fôlego e a sanidade. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos confusos e medos irracionais. Decidi que precisava sair daquela casa, mas algo dentro de mim me impedia de partir. Era como se a casa não quisesse me deixar ir. Nos dias seguintes, os eventos estranhos continuaram. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam com força, e os sussurros tornaram-se constantes, a ponto de eu quase não conseguir dormir. Comecei a investigar a história da casa, vasculhando os livros e documentos na biblioteca. Descobri que a casa havia pertencido a um homem chamado Jonathan Blackwood, um alquimista que supostamente praticava rituais sômbrios em busca de imortalidade. As lendas diziam que ele havia sacrificado inúmeras almas inocentes em seus experimentos, e que seu espírito ainda assombrava a casa, buscando mais vítimas. Quadro, a revelação sobre Jonathan Blackwood me deixou intrigado e aterrorizado. Será que seu espírito estava realmente preso naquela casa, condenando todos que se aventuravam ali? Minha curiosidade sobrepujou meu medo, e decidi investigar mais a fundo. Encontrar respostas parecia ser a única maneira de acabar com o tormento. Uma noite, enquanto examinava um velho diário na biblioteca, encontrei uma entrada que mencionava um ritual de ligação realizado no porão. Blackwood acreditava que, ao aprisionar seu espírito em um objeto, ele poderia alcançar a imortalidade. O diário falava de um espelho antigo que ele usara para capturar sua alma. Percebi então que o espelho no porão era a chave para tudo. Decidi que precisava destruir aquele espelho na esperança de libertar a casa de sua maldição. Com um martelo em mãos, desci novamente ao porão. O medo apertava meu coração, mas a determinação me empurrava adiante. Ao chegar ao quarto do espelho, os sussurros tornaram-se gritos ensurdecedores. Levantei o martelo e, com toda a minha força, golpeei o espelho. O vidro se estilhaçou em milhares de pedaços, cada fragmento refletindo o rosto aterrorizado da figura sombria. Um grito sobrenatural preencheu o ar, seguido por um silêncio mortal. Voltei ao andar superior, exausto e abalado. A casa estava quieta como nunca antes. Senti uma paz estranha, como se uma grande batalha tivesse sido vencida. Mas uma dúvida persistia em minha mente. Teria eu realmente libertado a casa, ou algo ainda mais sinistro estava por vir? Os dias seguintes foram estranhamente normais. Os sussurros cessaram e os objetos pararam de se mover sozinhos. A sensação de ser observado desapareceu e finalmente consegui dormir uma noite inteira. Acreditava ter encerrado o capítulo sombrio da Casa dos Sussurros. Decidi escrever sobre minha experiência, transformando meu tormento em inspiração para meu novo romance. Entretanto, algo dentro de mim ainda se sentia inquieto. Comecei a notar pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. Reflexos estranhos no espelho do banheiro, sombras que se moviam à margem da minha visão. A sensação de estar sendo observado retornou, mais intensa do que nunca. E uma noite, enquanto revisava meus escritos na biblioteca, vi algo que me deixou petrificado. No reflexo da janela, a figura sombria de Jonathan Blackwood me observava, com seus olhos brilhando com uma extrema malícia. Aterrorizado, compreendi que destruir o espelho não havia libertado Blackwood. Pelo contrário, talvez eu tenha apenas liberado seu espírito para vagar livremente. A casa parecia estar viva novamente, pulsando com uma energia maligna, e agora, mais do que nunca, sentia que meu destino estava selado. A Casa dos Sussurros não queria apenas minha presença, queria minha alma. Ao final desta história, deixo uma pergunta aos leitores. O que vocês fariam se encontrassem presos em um lugar onde o mal não pode ser destruído, apenas transformado? Será que realmente podemos escapar de nossos pesadelos? Ou eles estão destinados a nos seguir para sempre?